ódio dentro de mim. E aí ela disse para mim, vai e traz o sangue para mim. O sangue mais precioso que tem. Traz o sangue dele para mim. Eu fui fruto de um adultério. Era a tristeza que eu carregava dentro de mim, devido à revolta de ser rejeitado desde o ventre da minha mãe. E aí entrei em relacionamentos, não deu certo. E num desses relacionamentos eu queria muito ter um filho. E sendo evangelizada um dia, eu conheci a fé. Cheguei na igreja apenas para buscar a bênção, que era engravidar do meu filho. E recebi a bênção que eu estava buscando. Mas eu não buscava o abençoador, era só a bênção. E aí eu descobri que ele me traía com a própria babá. Então aquilo para mim foi uma revolta, assim, uma dor muito grande, porque eu estava ali já com o filho dele e ele me traiu. Então foi onde eu saí para destruir tudo que tinha pela frente. Então eu comecei a destruir casamentos, pessoas e fui para o mundo da prostituição. E eu fiquei 10 anos nessa situação. Eu achava assim, não, eu só de eu vir para a igreja já tá bom. Até eu me afastar total. E foi onde eu comecei com esoterismo, com horóscopo. E aí eu cheguei a fazer uma tatuagem para uma entidade que eu acreditava que era a minha alma gêmea. E ali eu comecei a fazer trabalhos, me entregar total. E aqui, nessa foto, foi um dia que eu fui fazer um trabalho para ela, pela minha vida sentimental. Nessa época, eu me dedicava total à entidade, fazia tudo o que ela queria, eu colocava toda a minha força. Qual foi a maior loucura que a senhora fez que a entidade te pediu? A maior loucura foi colocar todo o meu salário e uma renda que eu tinha extra num trabalho, numa encruzilhada. E aí eu fui, fiz tudo, só que ainda assim ela disse que não era meu tudo. Nessa época, o meu filho, mesmo eu saindo da Igreja Universal, ele ainda permaneceu. Nessa época seu filho tinha quantos anos? Nessa época meu filho tinha 12 anos. 12 anos ele continuou indo para a igreja sozinho? Sim, ele continuou indo para a igreja, fazendo voto. Era como se fosse um desaforo. Então eu me revoltava. Então eu agredia ele. Eu falava que ele era inútil. Falava que ele era lixo. Falava que eu odiava ele. E eu me arrependia de ter tido ele. Eu falava isso para ele. E numa dessas que eu fui falar para ele que eu não amava, ele dizia assim, mas eu te amo e eu vou lutar por você. Eu fiquei 2 anos sem dar um abraço nele. Um dia que me marcou muito foi um dia que teve um encontro do FT1 em família e ele me convidou para ir. E eu disse não. E aí ele falou assim, não tem problema, eu vou assim mesmo. Eu vou levar uma foto sua. E ele levou uma foto minha nesse dia. Cada dia eu fazia mais para as entidades. Cada dia eu buscava crescer ali dentro e ser alguém ali dentro. E a dor dentro de mim de não ter aquilo que ele tinha. Era como se fosse uma inveja. E aí foi aonde eu um dia coloquei a força total e fui fazer um trabalho. Fui fazer um trabalho para a entidade e a entidade simplesmente não aceitou aquele trabalho. E ela disse para mim, eu não aceito nem você e nem o seu trabalho. Porque o melhor que você tem não é isso aqui. O melhor que você tem está na sua casa. E aí ela disse para mim, vai e traz o sangue para mim. O sangue mais precioso que tem. Traz o sangue dele para mim. E aí talvez eu te aceite. E eu aí fui. Já tinha comprado um punhal. E aí eu falei, não, eu vou fazer isso e vou trazer aqui para a entidade. A senhora vai fazer isso com seu filho? Sim, com meu filho. E naquela noite eu saí e já fui para casa determinada. Eu subi a escada e já fui direto no quarto.
na minha mente, eu ia colocar o punhal nele, eu dar uma facada no pescoço dele. Mas era seu filho, dona Mônica? Sim, era o meu filho. Mas eu sentia ódio, um ódio muito grande dele. Um ódio muito grande. Eu me sinto assim, envergonhada. E a hora que eu abri a porta, ele não estava dormindo. Eu vi ele de joelho, orando, aos pés da cama, e com uma foto minha na mão. E ali eu caí de joelho, chorando. E ele levantou, veio, me abraçou e falou para mim, volta para a casa do pai, que ainda tem jeito para a senhora. Um garoto de quantos anos? 13 anos. 13 anos. Inclusive, nós estamos aqui, ao vivo, com o Luiz Felipe. Tudo bem? Bom dia, pastor. Sim, senhor. Como é que foi essa cena da sua mãe no dia que você estava orando? Conte aí. Eu carregava uma revolta diferente, porque o mesmo Deus que eu conhecia, ela também conhecia. Foi aí que eu sempre orando por ela, até mesmo de madrugada, porque era um sacrifício que eu podia fazer naquele momento por ela. E nesse certo dia, eu não escutei nada, eu não escutei ela entrando no quarto. Porém, quando eu olho para trás, eu vejo ela em prantos. Foi aí que eu não tinha entendido a situação, porém, o Espírito Santo, ele falou para mim que aquilo ali era a oportunidade de eu ganhar a alma dela novamente. Como é que estava a sua alma nesse momento? Tava gemendo de dor. Eu tava destruída por dentro. Só que naquela hora ali, eu já senti o abraço de Deus. É como um pai que pega e coloca no colo o filho. Isso era um sábado. No domingo pela manhã a gente foi para a igreja. E quando o pastor começou a falar da salvação, e ele falou assim, você do jeito que você tá, faz uma oração, fala com Deus, se entrega. E aí eu falei para Deus, falei, olha, Senhor, eu tô aqui. Eu fiz tudo por todo mundo, tudo para agradar o mundo. Eu não consegui. Mas se o Senhor me aceitar do jeito que eu tô, suja, eu não tô nem digna de estar aqui, eu sou. Mas se o Senhor me aceitar como tua filha, eu vou fazer muito mais do que eu já fiz lá fora. Quando ela pisou o pé na igreja, ali eu entreguei ela. Porque até então, era eu e Deus. Eu e Deus lutando para a alma dela. Porém, a partir do momento que eu tive consciência que ela trouxe ela na igreja, ali já não era mais eu e Deus, era apenas ele. Era apenas Deus. Inclusive aqui foi o dia do meu batismo, que foi por aspersão. Ainda estava no período da pandemia e ali eu decidi que eu ia mudar de vida, que eu ia mudar o meu caráter. Mas para isso eu teria que buscar a receber o Espírito Santo. E aí veio a fogueira santa da troca de espírito, que para mim foi um presente de Deus. E quando chegou o dia de eu subir naquele altar, eu não simplesmente subi. Eu fiz como se eu tivesse sendo o próprio sacrifício. Então eu me coloquei dentro daquele envelope. E eu falei para Deus, falei, meu pai, eu tô aqui como uma filha pródiga. Então me aceita e me dá o teu espírito, porque sem o Senhor eu não vou conseguir. E ali eu senti uma paz, uma alegria que eu nunca tinha tido em todos os anos de vida. E em seguida eu já fui para casa e liguei para ele. E falei, filho, agora eu sou completa. Eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi a maior riqueza da minha vida. A alegria dela também passou para mim, porque eu tinha certeza que aquela dor, aquele sofrimento, aquela rejeição tinha saído, tinha acabado. Eu posso dizer até mesmo que foi trocado o DNA dela. Hoje é uma pessoa amorosa, hoje ela me abraça, fala que me ama. Eu vejo como é bom você nunca desistir. Porque se ele tivesse desistido de mim, não seria nem eu, nem ele. É muita gratidão a Deus.
Tudo é Deus, né? A gente está acostumado a ver mães lutando pelos filhos. Só que agora a gente está vendo o filho lutando pela mãe. Sim. Todos os meus propósitos na época eram em função dela. Porque o que adianta a minha alma ser salva e a dela não? Então, cheguei a fazer fogueira santa, propósito da FTU, FTU Teens em Família. Eu participava com a foto dela na mão. Sim, hoje estou preparando, e ele também está se preparando para que eu faça como Ana, entregue o meu Samuel no altar. O que eu tenho para falar é que jamais desistir. Você pode orar, buscar, e fisicamente pode até não ver resultados. Mas a obra do Senhor Jesus é diferente da nossa. Os planos dele é diferente dos nossos. Então, apenas confie no Senhor Jesus, porque a vontade dele é perfeita. E jamais desista do familiar. Porque como o Senhor Jesus fez a obra na minha vida e na vida da minha mãe, ele também com certeza irá fazer na sua também. O que falar? Nos faltam palavras para descrever aí a fé que o Luiz Felipe teve, mesmo uma criança, né, que tinha tudo para ser revoltado. Afinal, a mãe virou prostituta, a mãe